Medo, um sentimento que todos nós já experimentamos diversas vezes na vida, em diferentes situações e por diferentes motivos. Mas e você? Do que mais tem medo? Bom, fica comigo e vamos descobrir juntinhos. Eu sou o RM e esse é meu canal. Vamos começar com algo mais leve, porém muito angustiante se você tem essa fobia. A acrofobia, ou medo exagerado de altura, afeta, segundo o Instituto de Psicologia Aplicada, INPA, 2 a 5% da população mundial. O medo de se expor a um local alto, ou até mesmo casas, parques de diversão, prédios ou qualquer grande construção ou meio de transporte que expõe as pessoas à altura exagerada, podem facilmente despertar esses medos e causar muita aflição a pessoas que possuem acrofobia. Mas nem todos que sentem esse medo necessariamente possuem essa fobia. Às vezes, simplesmente, algum trauma. A nictofobia pode gerar o desenvolvimento de um quadro de depressão, de ansiedade ou de pânico quando a vítima se expõe à escuridão absoluta, podendo então causar pânico. Mas por quê? Por simplesmente não enxergar? Pela solidão? Ou o contrário, não estar sozinho ali. Esse medo não é propriamente a falta de luminosidade, mas a imaginatividade apavorante que geralmente ela desencadeia. Pode ser também que o medo do escuro se origine de uma experiência traumática do passado. Eu, por exemplo, lembro que quando eu era criança, meu pai quis fazer uma brincadeira comigo. Não foi nada demais, mas eu era uma criança. Ele me deixou com as mãos amarradas numa pequena árvore e entrou em casa. Não demorou nada, mas me deixou sozinho naquele terreno imenso e muito escuro. Apenas a luz do horizonte, do sol que tinha se posto há alguns minutos. Meu pai obviamente não demorou nada, mas eu lembro da minha mente ter criado uma criatura justamente naquele horizonte. Aquela silhueta me deixou muito apavorado, e com pânico eu consegui romper a corda e sair, correndo para casa. Filmes de terror e também os programas de TV que mostravam, entre aspas, casos reais de aparições fantasmas também contribuem para a presença excessiva desse medo. Afinal, essas coisas só acontecem na ausência da luz. Os sintomas psicológicos do medo da escuridão incluem pensamentos inseguros, medo da morte, medo de ser atacado por fantasmas ou monstros ou simplesmente por uma pessoa. Pessoas com nictofobia tendem a não querer dormir sozinhas, ou em casos mais graves, dormirem de luzes acesas. Vale ressaltar a diferença entre medo, síndrome do pânico e fobia. Medo nos faz evitar situações que possam nos prejudicar. Fobia é um medo desproporcional que pode afetar a vida do indivíduo. Já o pânico não tem razão aparente. Pessoas com síndrome do pânico têm ataques repentinos, desencadeando sintomas físicos e emocionais. A corofobia, ou medo de palhaços, está mais presente nas crianças de 2 a 7 anos. A corofobia é comum, já que os palhaços sempre estiveram no lado obscuro, seja pela história por trás de determinado palhaço do passado, ou quão assustadores eles são na ficção. Isso, por sua vez, desperta em algumas pessoas um medo potencialmente incontrolável pelo que está escondido por trás da maquiagem. O medo do desconhecido. Imagina você no meio do oceano, ou numa floresta à noite. De repente você sente que tem alguma presença próxima a você. Sim, a gente algumas vezes consegue sentir como estamos sendo vigiados. De repente, você sente que algo no oceano. Você provavelmente não terá muito o que fazer. E se você sofre de talassofobia, você está em maus lençóis. Animais marinhos muitas vezes podem ser perigosos,
atacam suas vítimas sem piedade. E justamente lá no oceano é que encontramos o maior animal do mundo existente hoje, a baleia. E se você se deparar com ela, mesmo ela não tendo a intenção de te ferir, ela pode te matar. A floresta pode ser um lugar calmo, tranquilo, trazendo internamente o sentimento de paz, onde podemos meditar ou apreciar as maravilhas que esse mundo nos traz. Porém, o cenário muda completamente ao anoitecer. O que era lindo se tornou assustador. O que era tranquilidade se tornou tormento. O que era paz se tornou insegurança. O que era maravilhoso se tornou um mistério. Você está sozinho no meio da floresta ou mato. E de repente sente alguma coisa nas árvores ou na mata, sente que é algo grande e que talvez seja perigoso. Você começa a imaginar coisas do tipo lendas, o que faz sua mente delirar. Você começa a imaginar a qualquer momento alguma criatura pular na sua frente com muita sede de sangue e querendo a todo custo se alimentar de você. E o pior, se ficar, ela te mata. Se correr, ela te alcança. O medo psicológico é o tipo de medo mais complexo e geralmente está relacionado às nossas experiências pessoais e ao nosso estado mental, ou o que vemos na ficção. A fobia é um medo intenso e irracional de algo específico. O medo do desconhecido é natural, pois nosso cérebro prefere a certeza e o controle. Quando nos deparamos com situações novas ou incertas, podemos sentir medo. Mas existem diversos outros medos e fobias. Muitas delas são muito exageradas, específicos e extremamente raros. Imagine que esse vídeo não terá comentários ou sugestões, pois basicamente 0 é o número de pessoas que me assistem. Mas se você caiu aqui de paraquedas, considere se inscrever e curtir se gostou do conteúdo. Terão vídeos novos sempre. Espero que tenha gostado. Fique com Deus.